Vou avisar aqui no chat. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Éder, como vai? Boa noite, muito bem. Boa Você? noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora da IT Recruiter. Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção focados na área de tecnologia. Hoje nós utilizamos uma plataforma de inteligência artificial que nos permite recrutar em qualquer lugar do mundo. A ideia de ter o Éder hoje conosco é falar um pouco aí de transformação digital. Eu acho que eu vou iniciar primeiro apresentando um pouquinho você e depois você vai ter o tempo de se apresentar. O Éder é um profissional de tecnologia há muitos anos no mercado, hoje ele é rede de tecnologia da PicPay, já passou aí principalmente por setores críticos, né? Setores financeiro, setor de seguro, setor bancário, tem aí como currículo o Itaú Unibanco, que, aliás, aqui em Portugal, todas as vezes que falamos de perfis que vêm do Itaú Unibanco, os olhos brilham um pouco, né, porque sabe da criticidade que tem, né, uma plataforma como essa. Passou pela rede, né, pela antiga Rede Card, que agora também é do Itaú, e também pela Capgemini, que, aliás, é uma empresa que a gente fala muito aqui, porque é uma empresa que nos dá muito carinho de falar dela, né? Trabalhou com projetos, como analista. A ideia de trazer você hoje, Éder, né, com a sua experiência, é para falar um pouco de transformação digital, né? E como a tecnologia ela está moldando o futuro dos negócios e o que esperar dos próximos anos. Então, a ideia aqui é sugar um pouco da sua experiência para compartilhar com as pessoas. Então, primeiramente, qual que é a sua definição de transformação digital e por que ela é tão importante para os negócios hoje? Qual que é a sua ideia? Boa, é isso, pessoal. Então, boa noite a todos, boa noite, Rosane. É isso aí, minha experiência falou bem aí. Falando um pouquinho aqui, já entrando no assunto, né, de transformação digital, ele é um tema que não dá mais para as empresas não pensarem, né, não falarem, e nós, como profissionais, principalmente de tecnologia, a transformação digital ela não afeta só os profissionais de tecnologia, mas nós estamos no core de toda a situação, né? Então, falando um pouquinho aqui da definição de transformação digital, antes de mais nada, eu vou tirar um mito, né? Que a transformação digital, ela não é especificamente um assunto relacionado apenas à tecnologia. Ela está mais relacionada ao business do que à tecnologia. Porém, a tecnologia é utilizada para que a transformação digital seja realizada. Então, o que é a transformação digital? Ela é a incorporação, né, estratégica dessas tecnologias digitais, em todos os aspectos de uma organização, né? Para que ela serve? Ela serve para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional, otimizar a experiência do cliente e, com isso, impulsionar o crescimento. E ela tem uma grande importância assim, para os negócios, porque ela permite que essas empresas elas vão se adaptando a esse cenário digital, que toda hora muda, né? Ela está em constante evolução, e com isso as empresas consigam permanecer competitivas. E a competitividade traz o quê? O atendimento às expectativas dos clientes, que cada vez mais vem crescendo, né? Conforme os modelos de negócios vão mudando, as necessidades dos clientes juntos também. É isso. Rosane, tá mudo seu microfone. Perdão.
Perdão, eu diria que aí na palavra, na teoria, é bem legal, né? Sou assim, né? Música para os meus ouvidos. Mas imagina que tem muitos desafios para as empresas, né? Então, quais são esses principais desafios que você vê que as empresas enfrentam para emplacar na transformação digital, né? Porque tudo parece muito legal, mas, assim, entendo eu que existem muitos desafios que as empresas têm, né? Exato. E aí, até daquele ponto que eu comentei, né, que a transformação digital ela não é apenas relacionada à tecnologia, então você tem que mudar toda uma cultura da empresa, né? Como eu falei sobre o modelo de negócio. Então, o principal desafio que as empresas têm é realmente a resistência à mudança, né? Você vai mudar o paradigma ali do seu business, do seu negócio. Então, os colaboradores da empresa ali precisam passar por um modelo de transformação que eles não estão acostumados. Então, a gente enfrenta muita resistência porque as pessoas têm o medo de perder o emprego, de não se adaptar. Então, o primeiro desafio é esse, né? Das pessoas aceitarem a mudança. Acho que aí, na sequência, a gente tem a falta de conhecimento e das habilidades mesmo de conceitos digitais, né? Então, para as empresas fazerem a mudança, eles precisam de pessoas que tenham conhecimento, e como é tudo muito novo, então, para você criar esse conhecimento ou trazer de fora, tem um custo, né? E tem um tempo também. E, consequentemente, dado que vai ter a mudança, que as pessoas aceitaram, você tem algumas questões de empresas que já estão... Empresas que não nasceram no mundo digital, elas têm muita questão de sistemas legados, então você fazer a integração com esses sistemas legados, que você não pode tirá-los do ar, né? Não é simplesmente derrubar um sistema que está lá no ar, um business que está no ar, você já atende o cliente daquele jeito. Então, você tem uma integração com o sistema legado que quem trabalha principalmente em tecnologia sabe que tem uma dificuldade grande de você manter, principalmente fazer uma convivência entre sistemas, né? Um desafio grande que as empresas estão enfrentando também hoje é a segurança cibernética, porque tudo hoje está online e com isso os riscos de fraudes, de invasão de sistemas também vem junto com, tem o ônus e o bônus, né? É fácil o acesso, porém esse fácil acesso também facilita a ter esses problemas com questões de invasões e tudo mais. A gestão de dados também é um item importante aqui, porque conforme a escalabilidade dos negócios vão aumentando, a gestão sobre os dados dos clientes, dados do negócio também aumenta, e a gente tem pouco conhecimento no mercado sobre gestão de dados, né? Então, eu digo gestão de dados em grande escala, né? Então, quando a empresa começa a crescer ali, digitalmente, também precisa de conhecimento sobre de gestão de dados. E acho que aqui para fechar a resposta, uma das coisas que mais atrapalha é decidir ali, né, identificar qual tecnologia é a tecnologia certa para aquele momento da empresa e para aquela empresa. Às vezes tem um hype de uma tecnologia que está funcionando muito bem para um negócio, só que para o outro negócio, para o seu negócio, não faz sentido. Então, esse momento de identificação, o que nós vamos usar para transformar a nossa empresa, também é um desafio grande aqui da empresa alcançar. E essa seria mais ou menos o link da nossa próxima pergunta, né? Porque você vê aí quais são as tecnologias que você acredita serem as mais importantes para o sucesso. Um vai tomar diferente, ou existe alguma tecnologia que você acredita ser as mais importantes? Tá. Assim, não tem uma, como a gente diz, né? Não tem uma bala de prata, uma tecnologia específica que vai resolver para todas as situações, para todo tipo de business, mas posso falar algumas principais aqui que hoje estão sendo bem utilizadas, né? Não vou falar de ferramenta específica, mas de tecnologia em geral. Acho que a grande onda aí é a computação em nuvem. Então, para as empresas poderem escalar os seus sistemas, estarem mais próximo do cliente, atendendo, ter uma escalabilidade maior, a computação em nuvem, né? Hoje a gente tem aí 3 grandes players que são os principais aí, que é a Amazon, o Google e a Microsoft, né? Que geralmente as empresas usam. Tecnologia de Big Data também e análise de dados, né? Eu tinha comentado na outra questão lá sobre a gestão dos dados, que é complicado. Então, a gente também usar ferramentas que trabalham em cima de gestão deles, né? Analisar. E aí o Big Data aqui, a gente tem que entender que a palavra, né? O termo Big Data não é uma ferramenta, né? O Big Data é um conceito. Então, você
ter o dado, ter muito dado guardado e não saber o que fazer com ele, não te leva a caminho nenhum. Então, Big Data aqui é você saber trabalhar com um grande volume de dados, né? Inteligência artificial está muito na onda também, então agora a gente tem aí desde o ano passado o chat GPT, né, que as pessoas estão utilizando, mas antes disso a gente já tinha muitos itens, até não só robotizados, mas para entender o comportamento mesmo de clientes e poder construir produtos e ofertar produtos de forma que não seja programada específico. Então, o próprio sistema vai aprendendo ali para poder a empresa construir produtos que atendam os clientes. Internet das coisas é um termo também que teve um tempo que baixou bastante a utilização, mas está retornando. Então, você deixar tudo online, né? E a integração sobre tudo isso ser algo que ajude as empresas. E aí, colado com isso, automação de processos. Então, com a automação de processos, você consegue diminuir o custo operacional da sua empresa e facilitar a vida ali dos funcionários ou do próprio cliente ali para poder chegar no objetivo ali de produto. Blockchain também é muito utilizado para quem conhece aí criptomoeda, principalmente, né? Conhece ali o conceito de blockchain. Então, é uma tecnologia bastante utilizada. Aí a realidade aumentada e a realidade virtual também tem business que usam bastante. A gente tem um exemplo aí da Meta, né? Que tentou colocar aí para frente essa questão de realidade virtual. Muitos negócios foram gerados em cima disso e ainda a gente não deslanchou, né? Mas está aí na onda também. Então, assim, a escolha dessas tecnologias que vão ser utilizadas, tudo que eu falei aqui, nem tudo serve para todas as empresas. Então, tem que ser com critério ali do momento da empresa, maturidade e onde ela quer chegar. Então, depende muito das necessidades e objetivos específicos de cada organização mesmo. Legal, legal. Uma quantidade enorme, né, de opções, né? Rosane, cortou seu áudio aí, tá do mudo. Voltou agora? Agora voltou. Voltou? Voltou. Sim. Então, eu estava comentando que o importante é que existe uma variedade absurda, né? Um leque de opções aí que as empresas podem escolher, dependendo do investimento, né? Me diz uma coisa, começou mais de transformação digital, quando nós passamos pelo processo, isso você acha que isso acelerou da digital? Tá dando uma picotada aqui, mas eu acho que eu entendi sua pergunta aqui, tá? Eu vou seguir aqui com a resposta. Falando um pouco da pandemia, né? Sua pergunta é relacionada à pandemia. Sim. Assim, teve um impacto gigante, né? Um impacto bastante significativo, né? Principalmente aqui na adoção de transformação digital. Já se falava disso antes, porém, no momento de pandemia, as empresas tiveram que fazer com um tempo mais curto, né? Para poder atender mais rapidamente ali as necessidades que tinham naquele momento, né? E aí, com as restrições, o distanciamento social, as empresas elas precisaram se adaptar aí para permitir, principalmente, o trabalho remoto. Então, isso mudou muito ali o modelo de negócio das empresas e o processo operacional, né, da entrega do produto, a colaboração virtual e também o que surgiu bastante foi a oferta de serviços online, né? Então, acelerou bastante a adoção dessas tecnologias digitais que eu comentei na outra pergunta, e aí com isso impulsionou bastante a transformação em várias áreas. Vou citar algumas aqui, por exemplo, o e-commerce, né? A gente viu muito o e-commerce em alta, né? As pessoas precisando comprar as coisas sem sair de casa. Telemedicina também avançou bastante. E uma das coisas que mudou até alguns conceitos de ensino à distância. Muitas pessoas achavam que estudar com EAD, essas coisas não funcionavam. E a gente viu que na pandemia
a gente aprendeu, né, a fazer isso. Tem experiência aqui em casa mesmo, a minha filha, ela ficou estudando de casa, teve um desafio inicial ali dos professores se adaptarem, os próprios alunos, mas mudou bastante com a pandemia. Então, acho que esses 3 pontos, né, e-commerce, telemedicina, ensino à distância, acho que foram os que mais se transformaram aí para se adaptar. Zane, seu vídeo está parado aqui, seu áudio também. A Rosane deve ter tido um problema técnico aqui. Vamos aguardar alguns minutinhos até a Rosane voltar aí. Problema técnico. Boa. Voltou aí? Opa, voltou. Voltou. O bom de fazer ao vivo, é isso, né? É isso. Tá bom, Éder. Esse é o problema de fazer ao vivo, né? Éder, me diz uma coisa. Então, assim, esse momento da pandemia foi muito transformador. E eu acho que isso foi, por um lado, podemos falar do lado ruim da pandemia, mas por esse lado, eu acho que deu essa acelerada em tudo isso. Quais são alguns benefícios que você vê para o negócio? E você tem como mensurar? Existe alguma maneira de você mensurar esse benefício do negócio quando ele faz essa mudança para a transformação digital? Sim, vamos lá. Então, tem alguns itens, né, que a transformação digital trouxe, né, como benefício aqui para os negócios. Acho que principalmente ali melhoria de eficiência operacional. Então, você dar possibilidades para você fazer uma entrega mais rápida, uma entrega sem fricção, uma entrega onde as pessoas têm menos ações manuais, né? Então, isso ajudou bastante. Outro ponto é a otimização na experiência do cliente. Então, você consegue customizar melhor, né, o produto dedicado para um público, né, para um segmento, para uma pessoa específica. O aumento da agilidade, né, e a capacidade de tempo de resposta da necessidade ali do cliente. Com a melhoria de eficiência operacional, você também consegue reduzir o custo. Então, uma empresa, para ela escalar e produzir mais e conseguir um preço final para o cliente, ela sempre pensa também em redução de custos e essas tecnologias trouxeram isso também, né? E o próprio modelo de negócio, né, modelos de negócio que foram surgindo, então esse acesso a novos mercados também trouxeram benefícios para empresas que talvez elas teriam que crescer muito para poder ter acesso a esses mercados, e com essa transformação digital, principalmente na pandemia, foi acelerado o processo, né? E, consequentemente, se tem acesso aos novos mercados, também surgiu os modelos de negócios também mais inovadores, né? E, em geral, assim, as empresas com esses benefícios, elas podem medir, tem um conceito de KPIs, né, que as empresas podem colocar como visão ali de medir o que está sendo realizado ali, entregue. Então, por exemplo, taxa de conversão de cliente, tempo de ciclo, satisfação mesmo do cliente, tem uma métrica muito conhecida nas empresas, né, que é o NPS, tem o Contact Rate também. Outra métrica que pode ser utilizada pelas empresas é a receita incremental, né, ao longo do tempo. Então, tem diversos itens que as empresas podem utilizar. Um dos assuntos que você comentou, foi bem legal você ter falado, que a gente tinha pensado em falar sobre isso, é sobre cultura. E esse é um assunto que, assim, as empresas estão cada vez mais
mais falando de cultura. A gente vê até antigamente a gente falava de hard skills, soft skills, vieram os power skills, agora deu uma misturada tudo isso com cultura da empresa. Como que você acha que essa transformação digital, você deu uma pincelada lá no início, como que essa transformação digital ela afeta a cultura das empresas? Sim, isso daí é um fator principal ali, né, para a mudança. Acho que tem um ponto de todos os participantes, né, da empresa, todos os níveis de colaboradores, desde ali fundadores, executivos, né, pessoal que realmente está ali no operacional, entregando. Então, essa transformação digital afeta diretamente a cultura organizacional, né? Então, por que ela afeta? Porque ela vai exigir ali uma mentalidade de abertura a mudanças, né? Que eu falei lá que era um dos maiores desafios das empresas. Então, o que muda, né, nessa mentalidade? Acho que a mentalidade de colaboração, porque é um momento que muitas vezes a maior parte do time não conhece ali a tecnologia, então você vai precisar de ajuda de várias áreas dentro e fora da empresa. É o aprendizado contínuo, então muitas vezes a pessoa está na carreira no momento que ela entende que ela está no auge da carreira dela e às vezes ela não quer aprender coisa nova, e aí com a transformação digital exige-se isso, né, de aprendizado contínuo, porque a transformação digital ela não é igual um projeto, início, meio e fim, ele é contínuo. Então toda hora surge coisa nova, toda hora as empresas precisam se adaptar, e com isso o aprendizado contínuo e a experimentação também, né, conforme a gente não são coisas novas, as empresas elas precisam também ter esse viés, né, de experimentação para ver se dá certo ou não aquilo que ela está se propondo e também se tiver que errar ali no modelo, errar rápido para poder se adaptar e melhorar, né? Então, o que é necessário? É necessário criar uma cultura dentro da empresa que promova essa inovação, que as pessoas tenham espaço ali para poder errar mesmo, né? Errar rápido e aprender, e aí criar uma agilidade ali dentro da empresa para buscar a melhoria constante. Errei, vou fazer diferente, testei, validei com o cliente, validei meu público, validei meu produto, e aí com isso a própria empresa vai incentivando ali os colaboradores, né, a se adaptarem e também adotar as novas tecnologias. Posso falar um pouquinho aqui de tecnologia, né, específica da minha profissão? Muitas vezes a gente tem programadores que são apaixonados por uma linguagem específica de programação. Falar, a minha linguagem é a melhor do mundo. Existe um mito, né, de que qual é a melhor linguagem? Não existe a melhor linguagem de programação. Existe a melhor para aquele momento, para aquele contexto. Então, se você é fera numa linguagem, é faixa preta, que eu sempre brinco, né? Faixa preta numa linguagem, você vai chegar numa situação que, de repente, você tem que não ser sênior ou especialista numa outra linguagem, mas aprender um pouquinho ali para que você crie ferramentas, use algum módulo, algum framework que também vai te ajudar. E isso é em qualquer profissão, né? Que a pessoa vai receber um novo negócio ali, ela vai ter que pensar fora da caixa mesmo para poder se adaptar. Tá no mudo, Rosane. Perdão. É super interessante quando a gente começa a falar de transformação digital, porque é um assunto que ele sai da tecnologia, né? Ele em parte depende da tecnologia, mas ele também sai da tecnologia, como você falou, junta aí as pessoas, é um aprendizado contínuo, e entendo eu que todo mundo tem que cooperar de alguma maneira, caso contrário, essa transformação ela não acontece. Existe algum segredo de sucesso ou melhores práticas que as empresas devem seguir para garantir que todo esse motor funcione junto e saia do outro lado? Existe sim, não existe um segredo único, né? Cada modelo de negócio, cada contexto, às vezes dá certo para uma empresa de um jeito, para outra não. Tem muito de você também, a empresa estar ligada no que está pegando no momento, para ela não perder ali o hype, né? E aí, quando ela entrar, já ter outras empresas ali já como veterana. Mas tem melhores práticas, sim, que acho que é legal das empresas seguirem, né? E sempre dá certo, que é, em primeiro lugar, né? Ter um plano estratégico claro, assim como eu falei lá no começo, né? Existe a resistência de, não todos, mas alguns colaboradores, mas muitas vezes a resistência é porque as pessoas não sabem onde a empresa quer chegar. Então, o plano estratégico tem que ser claro para as pessoas
E o mundo digital exige isso, né? Senão a pessoa não sabe o propósito do trabalho que ela está executando. Então, o envolvimento tem que ser entre a liderança e a equipe, né? Então, não pode ser algo que só a liderança sabe que vai vir para o futuro. Todo o time tem que estar engajado, né? Acho que esse é o primeiro ponto, que é o crucial. O outro ponto é capacitar mesmo as pessoas, né? Aí eu falei muito ali das habilidades, né, das tecnologias, do próprio conceito do negócio, né? Então, a empresa precisa investir nisso, de capacitar os colaboradores, né? Precisa também ter uma colaboração entre os parceiros estratégicos. Às vezes, uma empresa ela não consegue crescer sozinho. Trabalhei muito aqui, como você falou ali, da minha experiência de meio de pagamento. Muitas vezes a empresa ela quer fazer um serviço de banco, mas ela não é um banco ainda. Então, ela vai precisar de um parceiro para processar cartão, para processar um saque, fazer uma integração entre instituições financeiras. Então, ela não cresce sozinha, ela precisa ter esse plano junto com os parceiros, né? Então, isso, a transformação digital trouxe uma facilidade maior também. O lance de adotar uma abordagem ágil, né? Que é você entregar com incrementos, você validar o seu produto, testar ele, né? Colocar as entregas cada vez menores para você ter o tempo ali de validou, errou, melhora o seu produto, fazer uma monitoração, né, sobre o que está acontecendo. A gente está fazendo uma mudança, mas a gente está indo para o caminho certo. Muitas vezes acontece alguns desvios, então você tem que monitorar para poder ajustar ali o progresso, né, da sua transformação. E aí, novamente falando, né, criar essa cultura de inovação e aprendizado contínuo, né? Se a empresa não provê isso para o funcionário, não tem uma cultura desde o nível estratégico, não é a pessoa que está lá no operacional que ela vai conseguir mudar. E muitas vezes a pessoa quer, só que ela não tem ferramentas, né, dentro da empresa para ela poder, ou mesmo liberdade para ela poder fazer essa transformação. Poxa, super interessante. Diz uma coisa, no meio disso tudo você tem os profissionais de tecnologia, né? E certamente muitos deles assistindo aqui. Como é que isso muda o papel desses profissionais de tecnologia nas empresas? Existem habilidades que eles precisam desenvolver para ter melhor sucesso nesse cenário transformado, né? Falando mais especificamente do profissional de TI. Tá? Essa pergunta é uma ótima pergunta que gera muitos rumores dentro da nossa profissão aqui de tecnologia, porque a maior parte das pessoas de tecnologia, elas estão em tecnologia porque realmente elas amam, elas gostam. Muitos começam muito cedo, às vezes, pelo menos, né, da minha geração, começamos jogando videogame, gostando ali de tecnologia e vai para o computador e vai aprendendo, né, todas as ferramentas, linguagens, frameworks que existem, né? E é muito legal, sim, que as pessoas vão avançando na carreira e vão conhecendo tecnologias novas, como eu falei, né, de aprender outras linguagens, outras ferramentas, mas a transformação digital ela não exige só você ser o faixa preta da tecnologia A, B ou C. Ela realmente, para o profissional de tecnologia, teve um impacto muito grande também, porque ela exige habilidade de liderança, colaboração, comunicação, resolução de problemas, né? Como eu falei assim, muitas vezes a empresa está indo para um nível estratégico que está saindo ali do trilho, saindo do planejamento. As pessoas vão ter que ter um senso crítico ali de pensar não só na caixinha dela ali de, não, a minha entrega técnica está feita, mas por mais que a sua entrega técnica está feita bonitinha, certinho, conforme foi pedido, está atingindo o objetivo estratégico da empresa? Está resolvendo algum problema? Está entregando valor para o cliente? Não. Então, você vai precisar se adaptar, entender, conhecer do produto, né? Conhecer funcionalmente. Os profissionais de tecnologia hoje que mais se destacam são as pessoas que, além da tecnologia, conseguem discutir ali soluções de produtos, né? Então, quando está tendo uma concepção de um produto, o profissional consegue falar se tem um caminho para seguir, uma solução possível ou não. E aí, esse profissional que se destaca, né? Então, os profissionais de tecnologia, eles vão precisar ser ágil, adaptável, né? Todo o conceito aí de agilidade, e vai ter que ter uma mentalidade orientada ao aprendizado, mas não só aprendizado ali para tecnologia, né? Então, ele vai acompanhar, sim, as mudanças tecnológicas, mas ele também precisa liderar ali a implementação. Então, para a implementação ser bem sucedida,
o profissional vai ter que conhecer, sim, um pouco do business, né, um pouco do produto, para ele poder fazer com que essa transformação seja bem sucedida na organização. Eu acho que a gente sempre fala muito do X, né, dessa experiência do usuário nessa transformação, e você falou aí, né, conhecer o produto. Muitas vezes, para você conhecer o produto, você tem que também conhecer quem está do outro lado, né, quem compra esse produto, né? Então, essa experiência do usuário também é super importante, né? Esse UX nessa transformação digital. Super legal. Entrando um pouquinho agora você comentou anteriormente sobre inteligência artificial. Então, inteligência artificial, automação, tudo isso, ela está mudando a forma que as empresas trabalham, né? E também como elas interagem com seus clientes, mais uma vez também voltando ao assunto da experiência do cliente do X. Como que isso está mudando essa forma de interação com o cliente? Sim, muitos modelos mudaram, né, por conta dessa tecnologia, e alguns também surgiram, né, através delas, né, e realmente a IA, ela impacta fortemente aqui, principalmente como as empresas estão operando e bastante relacionada à interação que as empresas têm com seus clientes, né? Muitas empresas, a gente tinha, sei lá, call centers com muitas pessoas atendendo, hoje a gente tem robôs falando, né? Atendendo com as pessoas e resolvendo os problemas, às vezes, mais fácil do que você ficar em ligação ali de fato, com o ser humano, né? Então, a IA, ela possibilita essa automação de processos. Um ponto bem importante que eu falei lá da análise de dados. A IA, ela consegue te ajudar com análise preditiva, né? O que é análise preditiva? Você vai criar um produto, você precisa entender um comportamento, então o que o próprio sistema ali aprendeu para ofertar um produto, sei lá, uma promoção, uma campanha ali para um grupo de clientes. Então a análise preditiva também ajuda nesse ponto. Aí o atendimento, né, ao cliente de forma virtual. Então a maioria das coisas você não precisa sair de casa ali para fazer, né? Compras, como eu citei lá, e-commerce, por exemplo. Personalização de produtos e serviços, né? Então, com essa análise preditiva aí, você também consegue especificar ali um produto para... E também a tomada de decisão baseada em dados. Uma IA, ela consegue pegar um volume de dados muito gigante, fazer um processamento, criar ali uma saída, né? E dar ali para o ser humano uma análise já resumida. Coisa que você colocar 100 pessoas para fazer, uma IA faz ali em segundos, né? E te dá uma decisão baseada em fatos mais rápido, né? E aí isso resulta em maior eficiência também. Então, você ganha um tempo ali para pensar mais na estratégia do que no manual. E aí você consegue melhorar a experiência tanto para o cliente e tanto para a empresa também, que ela consegue ter oportunidade de negócio mais inovador. Putz, assim, é muita modificação, né? Muita mudança, né? Então, se você coloca aí o usuário de um lado, a tecnologia, a mudança de tecnologia, os profissionais que precisam se adaptar a essa tecnologia, todo o processo de cultura da empresa que se modifica, realmente são muitas variáveis que precisam ser coordenadas juntas para que você consiga realmente ter sucesso do outro lado, né? Então, bem interessante. O que você acha que, aí já chegando aí ao fim da nosso primeiro bate-papo, o que você acha que as principais tendências de tecnologia, né, que você acredita que terão um grande impacto no negócio nos próximos anos? Tem mais alguma coisa que você imagina, além de tudo que a gente já está vivendo, né, com o chat e a IA, e seja as outras que você mencionou aqui hoje, alguma coisa, essa tendência disso tudo? Sim, tem coisas que a gente chama de tendência, mas já é presente, elas já estão sendo utilizadas, né? Mas tem uma tendência que a cada vez mais estar presente aqui nos negócios. Muitas tecnologias, muitos itens que eu vou falar aqui nem sempre são palpável para o usuário final, para quem está utilizando o produto, mas para a empresa são relevantes, né? São ferramentas aqui que a empresa usa no dia a dia ali, né? Acho que a primeira que eu posso falar é a computação em borda.
Já vou até me defender aqui, que existe um mito aqui, né, sobre, para quem é de TI conhece computação em borda, tem um mito sobre computação em borda, ela é contra a computação em nuvem, e não é, na verdade, ela é complementar à outra. Então, a computação em borda, ela nada mais é do que você processar os dados, né, as informações, próximo de quem está utilizando. Então, as próprias tecnologias de nuvem, elas utilizam essa tecnologia de computação em borda. A AWS, por exemplo, ela tem os conceitos lá de Edge Location, que são CPDs que estão próximos ali de regiões, né, eles chamam de regiões. Então, esses Edge Locations estão próximos ali do usuário. Então, no Brasil, você tem aqui um CPD específico em São Paulo, que atende a América Latina. Lá nos Estados Unidos você tem uns 3, 4, na Europa tem outros. Então, você consegue colocar, por exemplo, seu sistema para rodar numa máquina mais próximo para diminuir a latência, né, o tempo de resposta ali para o cliente. Então, essa tecnologia ela já está sendo muito utilizada, acho que continua sendo uma tendência importante aqui para a tecnologia. Falei ali no comecinho sobre a realidade aumentada, é algo que está ali, acho que ainda não deslanchou muito, mas está ali na tendência de as empresas entrarem ali no mundo virtual, promover, acho que bastante pessoal de marketing está utilizando também para promover os produtos com realidade aumentada, né? Acho que a parte de games aí nem preciso falar. E aí, junto, né, com a realidade aumentada, a realidade virtual também. Agora a gente já tem aqui, né, acho que praticamente aqui, principalmente nas principais cidades, o 5G está ajudando muito aí acho que inovou aqui, né, a velocidade aí de comunicação. Uma coisa interessante também, a computação quântica, algo mais, não é algo tão novo, mas algo mais novo no popular, né? Então, para você poder processar um volume de dados bem maior do que o comum da computação que a gente consegue usar hoje, e também mudança de conceito, né, em cima da computação quântica. Automação inteligente, então, para você melhorar os seus processos, para você ter uma inteligência de adaptar ali o seu produto e também prover coisas que não precisa você programar especificamente, automação inteligente também, acho que é uma tendência. E, como eu falei lá do desafio, né, da cibersegurança, acho que a cibersegurança avançada aqui é uma tendência, porque conforme vai crescendo as tecnologias, a gente sabe que também tem um lado ruim disso, né? Então, quem consegue estudar isso, promover sobre cibersegurança, estava vendo um artigo aí que uma das certificações mais bem pagas hoje em dia está relacionada à segurança de sistemas. Então, acredito que é uma tendência aí que a gente vai precisar de muitos profissionais na área. E aí, acho que um ponto legal também é a parte de UX, né? Que eu vou falar aqui um termo que é personalização em massa, mas nada mais é do que você entender ali o que o seu usuário precisa e customizar. Aí estou falando de jornada, de experiência, você entender a necessidade, a dor do cliente. Então, não adianta você fazer um sistema que responde rápido, mas o cliente não sabe usar. O cliente não sabe para que serve, não consegue ter uma intuição ali de como funciona, né? Porque você vai ter um gasto muito maior para ensinar o usuário. Então, acho que essa parte de UX é uma tendência bem forte também e está ganhando muita relevância dentro das empresas. Assim, eu acho que eu sempre. Aquele ditado antigo, né? O cliente tem sempre razão. A gente acaba voltando muitas vezes, né? Principalmente com a transformação digital, as empresas indo mais para o digital, antigamente você sabia literalmente que entrava na sua lojinha, né? Você trocava até o tipo de palavras que você falava, dependendo, né? Da pessoa que entrava na loja. Hoje em dia você não sabe mais quem entra na sua loja, né? Você tem que falar com todos os públicos, né? Então, realmente eu acho que escutar o cliente nessa é muito importante. A gente tem uma pergunta aqui que veio agora de um dos nossos ouvintes. Qual é a métrica mais utilizada pelas empresas no momento depois da pandemia? Acredito que, assim, uma daquelas que eu comentei, né, sobre a taxa de conversão, é muito utilizado, mas em paralelo ali sobre as métricas de aceitação, né? Tem as métricas lá que eu comentei, acho que mais o NPS, acho que a maioria das empresas usa o NPS para ver a aceitação do seu produto, né? Se o NPS, aqui, só para quem não conhece, é uma métrica que ela valida se a pessoa que está utilizando o seu produto, ou grupo, né? Ele é promotor ou detrator ou neutro
para indicar o seu produto. Então, se a pessoa é um promotor, ela vai usar o seu produto, ela gostou e ela indica para outras pessoas utilizar o seu produto. Se ela é detrator, é uma pessoa que ela não vai utilizar mais e consequentemente, também ela não vai incentivar para outras pessoas, né, utilizarem. E o neutro é a pessoa que nem vai promover e nem também vai falar mal do seu produto, né? Então, o NPS é uma métrica que eu vejo que muita empresa utiliza, mas acho que ela já era bem utilizada também antes, né, da pandemia, e a taxa de conversão ajuda muito a empresa também saber ali o seu tamanho, se ela precisa escalar mais. Então, ela vai usar assim, hoje eu sou uma empresa que eu tenho 500 mil usuários na minha base que são ativos. Eu tenho tecnologia e meu business, ele atende à escalabilidade. Se eu dobrar isso, se virar 1 milhão de usuários. Então, essa métrica ela é importante porque ela vai mudar, muitas vezes muda o modelo de negócio, a tecnologia que você usa. Então, as empresas também estão utilizando. Eu não colocaria só uma, mas colocaria essas duas aqui. Legal, interessante, interessante. A gente tem uma pergunta aqui mais aberta que diz assim: usuários desistem de usar uma aplicação se for muito complicada em se mover no app? Aí, antes de você responder como técnico, né? Eu vou responder como usuária. Eu desisto. Eu, como usuária, desisto. Mas, assim, quem errou aí? Sim. Ou alguém errou? A resposta é assim, né? Se a pessoa está utilizando um sistema que é algo que ela não tem jeito, ela vai ter que usar. Preciso pagar um boleto hoje. Ela vai ficar com raiva, ela vai chegar o desenvolvedor ali, o produto, mas ela vai utilizar. Porém, se ela tiver a oportunidade, vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho com meio de pagamento, né? Então, é um assunto que eu venho trabalhando há anos. Eu estou aqui num app de um sistema financeiro, tentando pagar um boleto. Cara, eu não consigo, não entendo ali. Se eu tiver de fácil acesso outro app, que em 2, 3 cliques eu vou lá e resolvo, esse primeiro app aqui, ele perdeu o cliente. É igual você vai na padaria comprar o pãozinho e você quer comprar, sei lá, uma bala, alguma coisa. Aqui, o produto principal da padaria é o pãozinho. Mas você não vai em outra padaria para comprar um outro produto, porque ali já tem. Então, a usabilidade, ela vai, primeiro, né, ser uma forma didática ali para o cliente realmente não ter fricção, né, ele não precisar ligar na sua empresa para ver como é que utiliza aquele produto. E sim, a pessoa pode desistir de utilizar. Se for algo que de cara ali, um formulário carregado de informações, então o próprio área de UX, ela tem algo relacionado muito com a psicologia, né? Então, onde é melhor colocar os botões, a jornada como funcionaria, como o cliente se comporta para o tipo de business que está aqui. Então, tem muita coisa relacionada ao tipo de usuário. Então, você vai entender, por exemplo, o que a pandemia mostrou muito para a gente de sistema, né? Como todo mundo foi obrigado a usar a tecnologia, não foi como antes, como só as pessoas que realmente, talvez a pessoa que mais focada ali em tecnologia, os mais jovens, que já nasceram com tecnologia ali no seu dia a dia. Então, muitas pessoas que até hoje gostariam de estar indo no banco lá, pegar fila e fazer com o ser humano, não tem a confiança ali de estar pagando o boleto ali, por exemplo. Então, isso você ganhou usuários que eles não sabem o básico. Então, os sistemas precisaram se adaptar sim para que essas pessoas não desistissem de usar e também você não forçasse a pessoa ter que ir fisicamente, né, naquele momento, para evitar, né, o lance da pandemia. Então, sim, respondendo aqui, as pessoas podem desistir, sim, do seu sistema, do seu produto, e você até perder ela como cliente. Assim, como exemplo, eu dou o meu pai, que tem 83 anos, que era exatamente, ele gostava de ir ao banco, ficar na fila, conversava com o guarda, conhecia a moça, assim, a pessoa do caixa, e durante a pandemia ele teve que se transformar aos 83 anos e começar a usar o app bancário no telefone. Até hoje ele se debate um pouco, a vontade dele é sair do app, mas não tem jeito, né? Hoje em dia, até por motivo de segurança, ele não vai mais ao banco, né? Então, ele teve que fazer essa transformação. Perfeito, perfeito. Se você pudesse dar aí as últimas palavras falando sobre essa importância aí, né, da transformação digital, principalmente para as empresas que não entraram ainda, o que elas precisam fazer rapidamente, só para a gente fechar aqui hoje? Eu acho que as empresas elas precisam entender, né, o cenário,
Acho que a gente não pode falar em transformação digital apenas pelo termo ou pelo hype, né? Entender se essa mudança é interessante para o momento estratégico, né? Nem toda ferramenta serve para todo tipo de empresa ou modelo, né? Então, você quer passar por uma transformação digital? Quero. Mas por quê? Olhar por quê? Onde você quer chegar, né? Qual que é o objetivo estratégico ali? E aí entender com o seu time, né? Seja um time pequeno, seja uma empresa gigante, quais são as possibilidades. E começar a envolver as pessoas nisso, né? De entender ali os modelos, entender as tecnologias. Então, o que eu falo é para as empresas, olhem o cenário atual e olhem o business que você tem, né? Muitas vezes tem empresas que já passaram por isso, você pode olhar para o lado e falar, legal, tem esse caminho que dá... Não copiar, né? Mas usar benchmark mesmo, né? Ir lá entender que tem aquele caminho. E aí, utilizar os parceiros, né? Você até comentou aqui sobre a IT Recruiter, né? Que ela provê serviços aí. Muitas vezes a empresa fazia todo esse trabalho. Então, assim, você tem uma parceria de empresas que fazem parte do seu negócio. Se você não tem a possibilidade de fazer sozinho, então o parceiro também vai poder fazer. Então, não tente mudar o mundo sozinho. Legal, legal, legal. Éder, assim, super prazer. Queria pedir desculpas a vocês e a todo mundo, porque realmente hoje eu tive um problema aqui de internet. Peço desculpas, mas faz parte de toda essa transformação que a gente está vivendo. Mas, assim, para mim foi super interessante o assunto, me deu aí insights bem interessante, né? Principalmente quando a gente fala que não é só tecnologia, a gente fala de negócio, a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, a gente fala assim, é um assunto que realmente transforma. Então, muito obrigada mesmo, boa sorte aí, a gente vai continuar se vendo, de repente a gente faz um Transformação Digital 2 daqui a algumas semanas, daqui a um mês, para trazer algum assunto, se alguém tiver algum assunto interessante, por favor, escreva para a gente faz uma nova etapa. Muitíssimo obrigada pela sua hora aqui conosco. Foi super, super interessante. Eu que agradeço o convite. Muito legal aqui o bate-papo. Convido a todos aí, vamos nos conectar aí no LinkedIn. Sim. Se tiverem qualquer dúvida também, podem conectar lá, me perguntar e vamos para frente. É isso, gente. Vamos estudar, vamos se desenvolver, vamos conhecer coisas novas e fico feliz, sim, se me chamarem de novo aí para a gente trocar uma ideia. Ótimo, legal. Muitíssimo obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.